Boa noite. Olha a diferença. Eu estava aqui, né? Tudo bem, pessoal? Quando eu cheguei, a Salete falou que eu já tinha falado desse tema, acho que 1 ou 2 vezes. Eu confesso que eu não lembro, que eu não lembrava. Mas eu não fiquei preocupado, porque tem assuntos que a gente precisa ver. 1, 2, 3, 4, 5, 10, vai morrer vendo, né? E mais, dizem que quando a gente lê um livro pela segunda vez, o nosso entendimento desse livro muda. Olha que coisa interessante, né? O livro continua o mesmo, as escrituras dele não mudou, mas a nossa interpretação muda porque a gente muda. A gente cresce, a gente evolui. E aí quando a gente volta a ler um livro que a gente leu muito tempo atrás, a gente tem outra visão. Isso é muito legal, né? Exilados da Capela é um exemplo. Quando eu li a primeira vez, eu entendi de um jeito. Aí comecei a estudar o Espiritismo, anos estudando Espiritismo, filosofia, enfim. Quando eu li de novo Exilados da Capela, eu falei, nossa, foi uma descoberta. O livro era o mesmo, né? Mas a interpretação mudou. O tema de hoje... Esse aqui, ó. Felicidade. Ó, o rapaz feliz, ó. Felicidade é um tema interessante nos dias atuais, porque ele é estudado pelas religiões, pela filosofia, pela psicologia. E eu trouxe aqui hoje algumas visões sobre felicidade, né? Algumas interpretações sobre felicidade para a gente falar um pouco sobre isso, né? O que é ser feliz, né? É possível ser feliz? O que é ser feliz? É assim, eu sou feliz e pronto? Ou não? Ser feliz é uma responsabilidade nossa, né? Não é merecimento, mas é uma construção, né? Você precisa criar condições para que a felicidade exista na sua vida. Não é assim, eu quero ser feliz porque eu sou filho de Deus. Tem um monte de gente que não é feliz e não é filho de Deus. Então, dá trabalho ser feliz. Não é fácil, não é simples. É isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Essa frase é a essência do Espiritismo, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre tal qual a lei. Aqui já tem alguns recados para a gente, né? Porque, diferentemente dos animais que nasce, cresce, reproduz e morre, o homem, entre nascer, morrer, reproduzir, nascer, crescer, reproduzir e morrer, ele pensa. O homem é um ser pensante, né? E por ser um ser pensante, ele tem um compromisso com ele próprio, antes de mais nada, de progredir. A gente não progride porque ele é filho de Deus, porque quer agradar o pai, a mãe, o professor. A gente progride, ou deveria progredir, antes de mais nada, porque é a essência da vida. Ninguém veio aqui a passeio. É uma exigência o progresso. Não dá para falar assim, eu não quero progredir. Eu quero desencarnar do mesmo jeito que eu cheguei. Não tem como, né? Querendo ou não, você é obrigado a se, como diz na gíria, se coçar. E esse se coçar é progredir, é ir atrás de informação, de cultura, de conhecimento, de espiritualidade, de desapego da materialidade, de transcendência, né? Cada vez mais, menos material e mais espírito. É difícil isso, não é fácil. Eu tenho muitos amigos psicólogos que têm consultório e atendem pessoas, né, e tudo mais. Eles falam uma coisa que é muito interessante. Eles falam, quando a pessoa chega aqui e fala, a vida é tão simples, eu que complico, ele fala, não, isso não é verdade. A vida é complexa assim. Ela exige da gente algumas coisas, como disciplina, previdência, se cuidar do corpo, da alma, da cabeça. Ela exige tudo isso da gente. Não dá para ser só uma coisa ou outra. A gente tem que ser tudo, tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que pagar as contas em dia, tem que ter um momento para falar com Deus, tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser marido, tem que ser... É fácil? Não, não é. Tem que andar arrumado, cheiroso, tem que bater meta no trabalho. Olha quanta coisa.
tem que estudar, tem que passar de ano na faculdade. Não é nada fácil, né? Então quem espera essa facilidade geralmente se decepciona, porque descobre que a vida é complexa. Apesar de ser maravilhosa, apesar de ser gratificante, mas ela exige da gente muito esforço, e tem gente que não está disposto a pagar o preço. Só quer. Eu quero ser feliz, eu quero ter as coisas, eu quero crescer, eu quero ser reconhecido, mas e o que você está dando? O que você está entregando para ter tudo isso? Esse esforço as pessoas ainda não entendem. Alguma parte das pessoas ela acha que eu quero ser feliz por merecimento. Eu quero ser feliz, tá, mas o que você tem feito para ser feliz? O que você tem plantado, cultivado? Olha como a responsabilidade é grande, né? E aí, o livro dos Espíritos, ele fala um pouco disso, né? Quando é perguntado sobre a felicidade, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Já começa com não, para desanimar a gente. Não, por isso a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível. O que está dizendo, né, o livro dos Espíritos? É possível ser feliz na Terra? Ele já começa falando, não, você não está aqui para isso. Aqui é um planeta de expiação. É uma oficina de aprendizado, de crescimento. Então, aqui vai ter dor, aqui vai ter fome, aqui vai ter desemprego, aqui vai ter doença, aqui vai ter pressão, aqui vai ter abandono. Você sai aí na rua, você vê tudo isso, né? Quem anda por aí, eu trabalho na área comercial na rua e pego o metrô, pego o trem, carro, balsa, barco, ando de tudo. E você vê de tudo, né? Pobreza, miséria, roubo, abuso sexual, crianças passando fome, vendendo coisa nos faróis, pessoas se prostituindo. Você fala, nossa, se você for uma pessoa com tendência à depressão, à negatividade, você volta para casa deprimido, porque você só vê isso, ou você vê muito isso. Mas a vida não é só isso, né? A gente vai ver no decorrer da palestra, eu começo só falando coisa assim, nossa, deve ter gente pensando, o que eu vim fazer aqui? O cara está me deixando mais depressivo ainda. Mas daqui a pouco começa a melhorar. Mas a gente precisa entender que a felicidade é responsabilidade nossa, não é assim. Eu quero ser feliz. Não é. Quem está esperando essa felicidade pode estar infeliz, porque não está fazendo o que deveria fazer para conquistar essa tal felicidade, né? E aqui fala mais um pouco, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade, ou seja, é quase sempre você responsável pela infelicidade, não é o teu parente, não é o teu marido, não é o diabo, não é alguma entidade maligna. Na maior parte do tempo, você é o próprio responsável pelo infortúnio. Isso é complicado, porque na filosofia teve um filósofo chamado Nietzsche, que Nietzsche fala uma coisa num livro dele que gerou muita polêmica. E quando a gente fala disso, eu dou aula na faculdade, quando eu falo de Nietzsche, tem aluno que entorta a cara, porque o aluno sabe da teoria do Nietzsche, né? E o Nietzsche fala num determinado momento assim, Deus está morto. E aí as pessoas que não lê Nietzsche, que não vai estudar Nietzsche, e se apega só a essa frase e fala, esse cara é um ateu, eu não vou ler Nietzsche não, porque um homem que fala que Deus está morto não merece a minha leitura. Mas o que ele quis dizer com isso? Quando você vai estudar lá depois, tá? Que a gente precisa de vez em quando matar Deus para entender assim, se não é Ele, quem é? De quem que é a responsabilidade por ser feliz, por um mundo organizado, harmonioso e tudo mais? É esse exemplo que ele quer dar quando ele fala que Deus está morto. Porque quando a gente atribui tudo para Deus, a gente se esvazia de responsabilidade. Graças a Deus. Não, graças a você também, algumas vezes, não é? Quando você trabalha, conquista as coisas, não é também graças a você? Então, esse conceito de Nietzsche é esse. Vamos tirar Deus, e o que sobra na tua vida? Você também é responsável pela tua felicidade. Aí eu trouxe aqui algumas conclusões de outras religiões sobre a felicidade, né? No budismo, por exemplo, olha que interessante,
Felicidade deve ser entendido como um sentimento profundo de serenidade, realização que sustenta todos os outros estados emocionais. Eis 4 passos para entender e conquistar a felicidade. Isso não é receita, tá? Quando eu trago assim algum exemplo, 4 passos, 5 não sei o que, parece autoajuda. Não é receita. É só para a gente entender o conceito de uma doutrina, como o budismo, que é tão interessante, né? Escolha transformar o seu sofrimento. Essa questão do transformar o sofrimento, tem médicos hoje no Hospital das Clínicas falando sobre isso. Que ele fala assim para o paciente que está em depressão: o que você acha que a depressão está te falando? Qual o recado da depressão para você? Porque se você está angustiado, com o peito apertado e se sentindo depressivo, deve ter um recado aí. É como a febre que aponta uma infecção. Quando você está com febre, o corpo está dizendo, é isso? Tem alguma coisa errada com o seu corpo. Você vai tomar um remedinho, mas tem alguma coisa infeccionada, inflamado, para dar febre. A depressão, a angústia é a mesma coisa. Existe um recado, e o médico fala para o paciente: qual o recado da depressão para você? Isso é transformar o sofrimento. Ao invés de só sofrer, como a maioria de nós faz, por que não tentar entender? O que isso quer dizer? Eu preciso mudar alguma coisa, porque do jeito que eu estou vivendo, se eu estou em depressão, talvez se eu mudar o meu jeito de viver e interpretar a vida, eu fico um pouco melhor. Então, quando o budismo fala, escolha transformar o sofrimento, é isso, né? Ter tudo não é sinônimo de felicidade, né? É a tal da felicidade à moda ocidental. Quando a gente é feliz, quando realiza os nossos desejos, no plural, porque nós somos seres insaciáveis, a gente sempre quer mais, né? Aí eu quero um carro novo, aí você tem, eu quero agora a casa nova, eu tenho, agora eu quero não sei o quê, daqui a pouco eu quero a mulher nova também, e você quer, a gente é insaciável, né? Busque olhar para si e não para o outro. Uma das recomendações mais interessantes da psicologia analítica de hoje é isso. Dizem que um pouco da infelicidade é o nosso olhar, é a nossa comparação com o outro. A gente fica o tempo todo se comparando. Porque o outro tem, porque o outro faz, porque o outro. Pensa quanta energia você gasta olhando para o outro, comparando a tua vida com o outro. Então o recado é: olha para você primeiro, olha para dentro. Cuida do teu jardim, que as borboletas vêm. Cuida do teu jardim primeiro, não fica olhando para o jardim dos outros. Conheça e transforme sua mente, medite, né? A gente se conhecer, o autoconhecimento e a meditação. Respiração profunda, mindfulness, que fala em inglês, né? 10 minutos por dia você parar, desligar a televisão, pode ser dentro do banheiro, pode ser andando na rua, no parque Raul Seixas, 10 minutinhos para você pensar em nada, respirar, fazer uma limpeza mental. Aí a felicidade, a filosofia quando fala da felicidade, né? Então muitos filósofos fizeram estudos e análises sobre felicidade. Para Aristóteles, por exemplo, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, felicidade é equilíbrio e harmonia, conquistados com a prática do bem. Olha que coisa interessante: equilíbrio e harmonia conquistados com a prática do bem. Isso é tão natural para quem pratica o bem, porque a pessoa que pratica o bem todo dia, e para ela não é esforço nenhum praticar o bem, ela tem uma sensação de felicidade toda hora. Porque quando você está feliz, tem um hormônio que é gerado, que é chamado hormônio da felicidade, que ele te dá mais sensação de prazer. Por isso que quem faz academia, corre, faz exercício, gosta e não gosta do que faz todo dia, quer fazer mais. Por quê? Ele acaba de fazer exercício, é gerado o hormônio, ocitocina, né? Chamado hormônio da felicidade. E toda vez que a gente pratica o bem, que a gente faz coisas que a gente sabe que é para o bem comum e não só para o nosso, a gente gera esse hormônio. Olha que coisa interessante. Então a prática do bem proporciona felicidade. Não é esoterismo, é ciência. Tem gente que acha que é esoterismo. Não, é ciência, né?
você está gerando mais hormônio de felicidade em você. Existe o contrário, quando você está mal-humorado, por exemplo, irritado, bravo, o que acontece? Você tem dor de estômago, você soa, né? Você tem tremedeira, a cabeça dói, você perde o apetite, ou você come mais e engorda, ou você fuma para baixar a ansiedade, ou você come 2 barras de chocolate para baixar a ansiedade, aí fica doente de outra. Você percebe? Olha como é o contrário, né? A tristeza é o aperitivo para a morte, a alegria é o aperitivo para a vida, são coisas assim, ó, né? Vou pular algumas coisas para a gente não dar tempo de passar tudo, tem muita coisa, tá? Lao Tse, por exemplo, mítico, filósofo e alquimista chinês, diz que felicidade poderia ser conquistada tendo como exemplo a natureza. Existem muitos filósofos que falam que a felicidade ela é encontrada a partir da observação da natureza. Aí o que aconteceu? Um desses estudiosos, ele observava a natureza e ele só via cisne branco. Cisne branco. E um dia ele viu um cisne negro. E aí ele descobriu que a observação da natureza é importante, mas os ciclos da vida, a morte, o renascimento, a floresta que uma hora está seca, que uma hora está com água, que uma hora... Esses ciclos são importantes. Ele escreveu até um livro, A Teoria do Cisne Negro, né? Porque ele falou, opa, não tem só cisne branco, também tem o cisne negro. Já para